Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, para pro vídeo. Enquanto isso, a Fifi está em seu quarto pintando seus objetos esquisitos. Sultana vem lhe trazer um café e água. A Fifi então pergunta para a Sultana o que Ira está fazendo nesse momento. Sultana então responde que Ira está ajudando Mary na cozinha. A Fifi então diz: "Quero que você faça o possível para unir meu filho com aquela mulher." Sultana então diz: "Mas senhora..." A Fifi então diz: "Eu sei que eles deveriam ficar longe um do outro, mas alguma coisa aconteceu ontem à noite e parece que meu filho não se lembra, mas há algo de estranho naquela cobra e precisamos descobrir o que é." Ira está ajudando Mary na cozinha e Sultana manda Ira levar o café da manhã para Orhun. Ira então entra no quarto de Orhun com o café da manhã dele. Ela começa a ajeitar os itens do café na mesinha de cabeceira de Orhun. Orhun então diz: "Eu tive febre ontem à noite e pedi para que você não avisasse a Sultana. Então a culpa foi minha e não sua." Ira então olha para Orhun e diz: "A culpa foi minha. Eu deveria ter feito meu trabalho e informado a Sultana que você estava com febre. Se eu tivesse feito isso, nada disso teria acontecido." Orhun então diz: "O que não teria acontecido?" Ira fica em silêncio. Orhun então diz: "O que você está escondendo, Ira?" Ira então diz: "Não há nada que valha a pena lhe contar." Enquanto isso, Sultana está na porta do quarto, no corredor, escutando toda a conversa deles. Ira então sai do quarto e Orhun fica se perguntando no que aconteceu na noite anterior. Enquanto isso, Susan enche Elif de trabalho. Elif começa a limpar o chão da sala e Arif começa a dizer para Susan que Berrie voltou. Susan pede para que o senhor fique em silêncio e não diga bobagens. Arif então diz mais uma vez: "É ela sim, é Berrie." Susan manda o senhor calar a boca e diz para Arif que Elif não é aquela pessoa. Susan então manda Elif sair dali e ir limpar a cozinha. Meren leva café da manhã para Sarah. Sarah agradece Meren pela comida e pergunta: "Você tem filhos?" Essa pergunta desmonta Meren completamente. Ela fica muito triste e começa a olhar pela janela. Nesse momento, ela começa a se lembrar de quando tentou se reaproximar de seu filho, que provavelmente é o Azix, e o menino, na ocasião, a desprezou, dizendo que ela era uma pecadora mentirosa. Meren tenta dizer para o menino que ela foi caluniada e que ela não fez nada de errado, mas o menino, que é Azix, despreza Meren e manda ela ir embora, a chamando de mentirosa. Meren volta de seus pensamentos e diz para Sarah que sim, que ela tem um filho, mas ele está muito longe. Enquanto isso, Azix está andando na rua e começa a se lembrar de quando fez roleta russa com Elif e ela manteve sua palavra, dizendo que não escondeu dinheiro nenhum e que não sabe aonde o dinheiro está. Enquanto isso, Rashed bate na porta dos Dermihanli, procurando emprego. Os empregados da mansão chamam Sultana. Sultana então aparece no local e confunde Rashed com o jardineiro que vinha fazer a entrevista. Rashed, que não é nem um pouco idiota, confirma. Sultana então pergunta para Rashed se ele tem boas referências e se ele pode começar amanhã bem cedo. Rashed responde que sim e aproveita a confusão de Sultana para conseguir o trabalho. Sultana então manda Rashed começar amanhã bem cedo. Assim que Rashed está saindo da mansão, ele encontra com o jardineiro verdadeiro. O jardineiro verdadeiro então pergunta para Rashed se ele foi para a entrevista de jardineiro. Rashed responde que sim e diz para o jardineiro que a vaga já foi preenchida. O jardineiro então vai embora da mansão e Rashed ficou com a vaga. Sultana vai falar com a Fifi e diz para a Fifi que o jardineiro começará amanhã. A Fifi então pergunta para a Sultana se ela descobriu alguma coisa sobre o que aconteceu entre Ira e Orhun na noite anterior. Sultana responde que Orhun disse para Ira que foi ele quem pediu para que ela não contasse a ninguém sobre a febre, e diz para a Fifi que Ira falou para Orhun que a culpa era dela, pois se ela tivesse feito o trabalho dela e contado que ele estava com febre, nada disso teria acontecido. A Fifi então pergunta para a Sultana o que não teria acontecido. Sultana então responde para a Fifi que ela também não sabe, pois Ira saiu do quarto de Orhun sem responder a pergunta dele. A Fifi então manda a Sultana continuar com o plano e não sair da cola de Ira para descobrir o que aconteceu na noite anterior. Assim que Sultana sai do local, a Fifi recebe uma ligação de Daphne. Daphne pergunta para a Fifi como Orhun está. A Fifi conta para a Daphne que Orhun teve febre alta ontem à noite e que eles precisaram chamar o médico para atendê-lo. Daphne então fica muito nervosa e pergunta para a Fifi se ela pode visitá-lo. A Fifi então diz para a Daphne que ela deve vir visitá-lo sim, pois é muito bom para Orhun ter a presença de pessoas como ela. Enquanto isso, Ira está limpando os móveis da sala de jantar e fica se lembrando do momento em que Orhun disse que a amava.
Ira também começa a se lembrar de quando estava limpando o escritório de Orhun e ela acabou derrubando as alianças de casamento deles no chão. Ira volta a seus pensamentos e Sultana chega e manda Ira ir levar chá de ervas para Orhun. Ira então leva chá de ervas para Orhun e quando ela entrega o chá para ele, ela acaba se atrapalhando e derruba um pouco do chá ao colocá-lo nas mãos de Orhun, pois está muito nervosa. Orhun então diz: "O que está acontecendo com você? Há algo de errado?" Ira então diz: "O que está acontecendo comigo? Você não se lembra do que você fez ontem à noite? Você me excluiu da sua vida há 6 anos e ainda teve a audácia de dizer que me ama, mesmo sabendo que eu sou casada?" Ira então dá um tapa na cara de Orhun e depois diz: "Essa é a resposta tardia ao que você fez comigo." Ira volta a seus pensamentos e sim, tudo isso não passou de um pensamento de Ira. Orhun então diz: "Ira, eu perguntei se há alguma coisa de errada com você." Ira então pede desculpas a Orhun. Ela pega o chá das mãos de Orhun e diz que não há nada de errado com ela e diz para Orhun que vai trazer outro chá para ele. Ira então sai do quarto de Orhun e encontra com Sultana no corredor, que estava escutando tudo atrás da porta. Sultana pergunta para Ira por que Orhun não bebeu o chá. Ira responde que Orhun acabou derrubando um pouco de chá nele mesmo e diz para a Sultana que trará outro chá para ele. Enquanto isso, a irmã de Gurbuz espera ele na saída do escritório de Gurbuz. Azix pergunta para a garota o que é que ela ainda está fazendo ali. A garota então diz: "Nossa, é bom ver você voltando para casa durante o dia. Você sempre vai embora daqui bem de noite. Você vai ver aquela garota, não vai? Você nunca me levou na sua casa, eu nunca entrei na sua casa, mas aquela garota você botou lá dentro, não é?" Azix então diz: "Se você quiser ficar trancada dentro de um galpão e ser torturada por mim, tudo bem, então vamos." A garota então se aproxima de Azix e diz: "Eu ficarei muito feliz se a tortura vier de você. Eu concordo com tudo o que você quiser." Azix então diz: "Você tem certeza disso?" Azix então manda a garota voltar para a casa dela antes que seja tarde demais e alguém veja ela ali. Antes de sair, a garota dá um beijo na bochecha do rapaz e depois vai embora. Susan manda Elif sair rápido da casa e voltar para o galpão e manda ela não deixar Azix ver ela no jardim. Ela então dá um pedaço de pão para Elif e manda ela sair o mais rápido possível dali. Elif está voltando para o galpão e acaba encontrando com Azix no caminho. Azix então diz: "O que você está fazendo aqui fora?" Elif então diz: "Eu fiz uma limpeza na casa, mas já estou voltando." Azix então diz: "Você chegou perto do meu pai de novo?" Elif então diz para Azix que não ficou perto do pai dele. Azix então leva Elif de volta para o galpão. Elif então começa a se lembrar de quando estava limpando a casa e o Sr. Alif a chamou de Berrie. Elif volta a seus pensamentos e se vira para Azix e diz: "Talvez você fique um pouco bravo com o que eu tenho para lhe dizer, mas a minha mãe tinha esclerose múltipla, assim como seu pai, e talvez ele melhore um pouco mais se tiver uma atenção mais adequada." Azix então diz: "Você está querendo me dar conselhos?" Elif fica quieta e então olha para Azix e diz: "Quem é Berrie?" Azix quase morre ouvindo isso e lança um olhar da morte para Elif. Enquanto isso, Ira está limpando a casa e encontra com Sultana no corredor da mansão. Sultana diz para Ira que Orhun quer falar com ela. Ira então pergunta por quê. Sultana então diz para Ira que o trabalho dela não é questionar. Ira então vai até o quarto de Orhun para falar com ele. Orhun então diz para Ira que quer saber o que aconteceu na noite anterior. Ira então diz para Orhun que ela não tem nada a lhe dizer. Orhun então diz: "Não? Você não tem nada a me dizer? Eu quero saber o que aconteceu ontem à noite." Ira então diz: "Não aconteceu nada e nunca vai acontecer." Ira então ia sair do quarto de Orhun, mas ele puxa Ira pelo braço e diz: "O que tudo isso significa? Há uma razão para você estar assim comigo. Você precisa me dizer o que é." Ira então solta seu braço das mãos de Orhun e diz: "No momento, só há uma coisa que eu gostaria de lhe dizer. A Ira, de 6 anos atrás, não está mais aqui." Ira então sai do quarto de Orhun. Assim que Ira sai do quarto de Orhun, Orhun começa a se perguntar no que Ira quis dizer com isso sobre ela não ser mais a Ira de 6 anos atrás. Nesse momento, Orhun acaba se lembrando do momento em que estava delirando de febre e disse para Ira que a amava. Orhun também se lembra de Ira ter se revoltado contra ele após ele confessar que a amava. Orhun volta de seus pensamentos e se sente péssimo por tudo o que aconteceu. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.